Bem-vindo ao canal Na Armadilha dos Desejos. Aqui compartilhamos histórias apaixonantes sobre infidelidades. Bom proveito! A luz suave da lua entrava pelas cortinas brancas, banhando o quarto em sombras delicadas e azuladas. Eu estava de pé diante do espelho do closet, ajustando a fina fivela da minha sandália. O vestido vermelho de seda, justo na cintura e caindo como um rio carmesim até a metade das coxas, parecia arder sob aquela luz. O decote sutil revelava apenas as curvas dos meus ombros e clavícula. Por que faz isso comigo, Leonor? A voz grave e contida atrás de mim fez minhas mãos tremerem. Levantei os olhos e o encontrei no espelho. Martim estava ali, encostado no batente da porta, a camisa desabotoada e o olhar preso em mim, ardente e impossível de ignorar. O silêncio era ensurdecedor, interrompido apenas pelos nossos suspiros contidos. Não é intencional, Martim. Isso não deveria estar acontecendo. Ele não respondeu, mas deu um passo à frente. Meu coração batia tão forte que temi que ele pudesse ouvir. O reflexo no espelho mostrava como os olhos dele percorriam cada dobra do meu vestido, parando na pele exposta das minhas pernas, no sutil tremor das minhas mãos. Quando ele parou logo atrás de mim, o calor do seu corpo pareceu tocar a minha pele. Eu mal conseguia respirar. Foi então que senti os dedos dele roçarem o meu pulso, deslizando lentamente a corrente dourada que eu usava. Um gesto simples, mas que incendiou cada fibra do meu ser. Você deveria ir embora, murmurei, mas minha voz não soou convincente. Não quero, respondeu ele, inclinando-se um pouco mais, com o hálito quente tocando a minha nuca. E sei que você também não quer. Fechei os olhos, presa entre o desejo e o abismo no qual estávamos prestes a cair. Vamos voltar ao início desta história. Tudo começou numa terça-feira abafada em Lisboa. Me chamo Leonor Carvalho, tenho 38 anos, e há 4 anos me casei com Afonso, um empresário bem-sucedido e um tanto distante, mas sempre cuidadoso comigo. Afonso tinha um filho do primeiro casamento, Martim, de 21 anos. Embora nossa relação tenha sido cordial no início, jamais imaginei que o destino nos levaria até os limites do proibido. Afonso viajava muito a trabalho, e a grande casa onde morávamos costumava ficar silenciosa demais. A decoração era contemporânea, com amplas janelas de vidro que deixavam entrar a luz dourada da capital portuguesa. Naquele dia, tudo mudou. Martim chegou da Universidade de Coimbra para as férias. Quando o vi novamente depois de meses, percebi como ele havia mudado. Seu corpo atlético preenchia cada peça de roupa com uma elegância natural. Seu cabelo castanho, ligeiramente bagunçado, caía sobre os olhos intensos, e sua voz, agora mais grave, soou mais profunda do que antes. Leonor, obrigado por me receber. Não queria ser um incômodo, disse ele, com um sorriso discreto, enquanto deixava a mochila no corredor. Não diga bobagens. Esta também é a sua casa, Martim, respondi gentilmente, tentando ignorar o quanto ele havia crescido. Naquele dia, Afonso precisou viajar às pressas para o porto a negócios, deixando apenas a mim e a Martim naquela casa enorme. O calor do verão parecia sufocar cada canto, e o silêncio era ainda mais evidente. À tarde, resolvi me trocar para me refrescar um pouco. Escolhi um vestido leve, branco e fluido, que deixava entrever o contorno das minhas pernas enquanto eu caminhava. Prendi o cabelo em um coque alto e calcei sandálias de tiras finas. Quando desci para a sala, Martim estava sentado no sofá, folheando um livro. Seus olhos se levantaram imediatamente e percorreram minha figura. Esse vestido ficou muito bonito em você, Leonor, disse com voz calma, mas senti um arrepio subir pela minha espinha. Obrigada, respondi, desviando o olhar e seguindo para a cozinha. À tarde,
saí para o quintal dos fundos para dar um mergulho na piscina. O calor era insuportável, e a água azul brilhava sob o sol forte. Coloquei um maiô preto elegante, de corte clássico, mas com um decote pronunciado nas costas. Quando emergi da água, o som de uma cadeira se movendo me sobressaltou. Martim estava sentado à sombra, com um copo de limonada na mão. Seu olhar estava fixo em mim. Não tinha visto você aí, disse um pouco nervosa, afastando uma gota escorrida do rosto. Não quis interromper. Você parece estar a aproveitar. A voz dele era pausada, mas havia algo no tom, algo que me fez estremecer. Me enrolei em uma toalha e me sentei longe dele, embora a tensão no ar fosse impossível de ignorar. Durante o resto do dia, Martim parecia me seguir com os olhos. Eu me sentia observada, quase vulnerável. Na manhã seguinte, o sol lisboeta entrava com força pelas cortinas do meu quarto. Levantei-me lentamente, com uma mistura de cansaço e ansiedade. Tudo na minha cabeça era um caos, a forma como Martim me olhava, o silêncio que nos envolvia e, pior, a forma como eu começava a senti-lo. Ao sair do quarto, encontrei o corredor vazio, mas a porta dele entreaberta chamou a minha atenção. Parei um momento diante dela e escutei algum movimento. O que você está fazendo, Leonor? Me recriminei em silêncio e continuei caminhando em direção à cozinha. O aroma do café recém-feito me recebeu, e para minha surpresa, Martim já estava lá, vestindo uma camiseta branca e com o cabelo úmido, como se tivesse acabado de sair do banho. Dormiu bem? Perguntou ele, com a voz serena, sem levantar os olhos do jornal que segurava. Sim, obrigada, respondi, tentando parecer despreocupada. E você? Já tive noites melhores, disse ele com um tom ambíguo que me fez tremer levemente. Tentei me concentrar em preparar o café da manhã. Comecei a cortar frutas, mas sentia os olhos dele cravados nas minhas costas. Quer mais alguma coisa para o café? Perguntei, tentando quebrar a tensão. Não, estou bem, mas... Ele fez uma pausa, e quando me virei, ele tinha um leve sorriso no rosto. Esse vestido fica muito bem em você. Olhei para baixo, estava usando um vestido simples, verde-oliva, com alças finas e ajustado na cintura. Não era nada demais, mas a forma como ele disse, com aquela voz calma, fez minha pele se arrepiar. Obrigada, respondi, tentando soar firme. Mas você devia aprender a ser mais discreto com seus elogios. Por quê? A verdade nunca deveria incomodar, ou deveria? Respondeu ele, levantando uma sobrancelha. Preferi não responder. Naquele dia, decidi me ocupar com o jardim para manter a mente ocupada. Podar as plantas e regar as flores me ajudava a distrair, a não pensar. O sol estava no ponto mais alto, e o calor me obrigou a prender o cabelo em um coque desajeitado. De repente, ouvi passos atrás de mim. Martim se aproximou com uma garrafa d'água na mão. Parece que você está precisando disso, disse, estendendo-me a garrafa. Obrigada, respondi, aceitando-a com um sorriso breve. O jardim estava um pouco abandonado. O seu pai não é muito chegado a isso. Não mesmo. Mas você parece gostar, respondeu ele, observando-me fixamente. Você parece diferente aqui, como, fora de lugar. Isso é um elogio? Perguntei, tentando soar leve. É apenas uma observação. Você é diferente das mulheres que meu pai conheceu. O comentário me pegou de surpresa, e o silêncio que se seguiu foi ainda mais desconfortável. Virei-me de costas e continuei com o meu trabalho, mas podia senti-lo ali, observando-me da sombra. À tarde, o céu começou a se cobrir com nuvens escuras. Os trovões ribombavam ao longe, e uma tempestade se aproximava.
Afonso não voltaria até a manhã seguinte, o que significava que Martim e eu estaríamos sozinhos em casa durante toda a noite. Depois do jantar, fui para o meu quarto com a intenção de ler um livro e me distrair. Mas o som da tempestade não permitia que eu relaxasse. Os relâmpagos iluminavam o quarto por segundos, e em um desses clarões, ouvi uma batida suave na porta. Leonor? Posso entrar? Era a voz de Martim. Levantei-me e abri a porta. Lá estava ele, com uma expressão séria, vestido com calças de moletom e uma camiseta de mangas curtas. Não consegui dormir. A tempestade está muito forte, disse ele em um tom calmo. Você está bem? Sim, só, me deixa um pouco nervosa, admiti. Quer se sentar um pouco? Martim entrou e se sentou na poltrona ao lado da janela. O silêncio se instalou entre nós, quebrado apenas pelo som da chuva batendo no vidro. Sabe? Começou ele, olhando para fora. Às vezes eu me pergunto se você se sente sozinha aqui. Por que diz isso? Porque você sempre parece distraída, como se sua mente estivesse em outro lugar. O comentário dele me atingiu mais do que eu esperava. Será que era tão óbvio assim? Todos nós temos dias assim, Martim. Não significa nada. Ele se virou para me olhar, e por um momento, o barulho da tempestade pareceu desaparecer. Você não precisa fingir comigo, Leonor. Pode dizer o que sente. E o que acha que eu sinto? Respondi, quase num sussurro. O mesmo que eu. A resposta dele me deixou sem palavras. Levantei-me rapidamente, tentando encerrar aquela conversa. É melhor você ir dormir. Amanhã será outro dia. Martim segurou meu olhar por mais um segundo antes de se levantar. Boa noite, Leonor, disse ele suavemente, e saiu. Quando fechei a porta, encostei-me contra ela, sentindo meu coração bater descontrolado. Martim havia dito em voz alta aquilo que eu me recusava a admitir. Essa noite não dormi. Sempre que fechava os olhos, via o olhar dele preso em mim, ouvia suas palavras. Eu não sabia o que estava acontecendo entre nós, mas tinha certeza de que aquilo estava saindo do controle. O amanhecer trouxe uma calma enganosa. A tempestade havia passado, mas o ar permanecia carregado, como se o tempo em si estivesse à espera de algo. Naquela manhã, enquanto preparava café, ouvi o barulho de um carro se aproximando. Era Afonso, meu marido, de volta mais cedo do que o esperado. Leonor. Chamou ele ao entrar, com um sorriso aberto. Estou em casa. Afonso. Bem-vindo. Respondi com uma calorosidade ensaiada, enquanto me aproximava para abraçá-lo. O beijo na bochecha foi mecânico, como se os dois estivéssemos acostumados a representar o nosso papel. No alto da escada, apareceu Martim. Seu olhar cruzou o meu por um instante, e um arrepio percorreu meu corpo. Pai, que surpresa! Pensei que voltaria mais tarde, disse Martim com o tom sereno de sempre. O trabalho se resolveu antes. Que alegria ter vocês dois aqui! Afonso passou um braço sobre os meus ombros, sem perceber o silêncio desconfortável que se instalara. Martim sorriu de lado e seguiu em direção à cozinha, deixando um eco de tensão no ar. Tudo parecia voltar à normalidade, mas eu não conseguia ignorar a sensação de que aquilo era apenas uma fachada. O almoço foi um momento difícil. Afonso falava sobre sua viagem e negócios, enquanto Martim e eu mal trocávamos palavras. No entanto, sempre que Afonso não estava olhando, eu sentia o peso do olhar de Martim sobre mim. Seu olhar era tão direto e descarado que me deixava nervosa. Leonor, está tudo bem? Perguntou Afonso, percebendo minha distração. Sim, claro, menti,
forçando um sorriso. Acho que o calor me afetou um pouco. Martim tomou um gole d'água e sorriu. O verão sempre traz coisas inesperadas, não acha, Leonor? Disse ele, com um tom ambíguo. Engoli em seco, evitando responder. À tarde, decidi me refugiar na biblioteca da casa. Afonso dormia a sesta no quarto, e Martim havia desaparecido no seu, ou pelo menos foi o que pensei. Eu precisava de um momento sozinha para organizar meus pensamentos. Tirei um livro antigo da estante e me sentei na poltrona ao lado da janela. O som do vento agitando as cortinas me relaxava, mas a minha paz não durou muito. Martim apareceu na porta, encostando-se casualmente no batente. Está a fugir de mim, Leonor? Perguntou ele, com a voz suave. Por que diz isso? Respondi, tentando soar firme. Todos temos o direito de procurar um pouco de tranquilidade. Ele se aproximou devagar, com passos que ecoavam no chão de madeira. Meu coração começou a bater mais rápido. Não consigo parar de pensar no que aconteceu ontem, disse ele, parando em pé na minha frente. E acho que você também não consegue. Deixei o livro sobre minhas pernas e levantei os olhos para encará-lo. Martim, isso não pode continuar. Precisamos esquecer o que aconteceu. Afonso não merece isso. E o que você sente não importa. Retrucou ele, inclinando-se ligeiramente para mim. Por que continua se reprimindo? Porque isso é errado. Minhas palavras saíram quase em um sussurro. Então diga olhando nos meus olhos que não sente nada por mim. O desafio dele me deixou sem palavras. Martim estava tão perto que eu podia sentir seu hálito quente, a proximidade do seu corpo. A tensão era insuportável, e eu sabia que devia afastá-lo, mas não conseguia me mexer. De repente, ouvimos um barulho. Afonso havia acordado. Martim deu um passo para trás, e agimos rapidamente. Virei-me para a janela, fingindo estar ocupada, enquanto ele saía silenciosamente do cômodo. Aquela noite, depois do jantar, o insônia me manteve acordada. Saí para o terraço para respirar um pouco de ar fresco e tentar colocar meus pensamentos em ordem. A lua iluminava o jardim, e o céu limpo parecia um mar de estrelas. Não consegue dormir? A voz de Martim rompeu o silêncio. Virei-me e o encontrei parado na entrada do terraço. Estava descalço, vestindo uma camiseta branca e calças escuras. Não, respondi com sinceridade. E você? Também não. Imaginei que poderia encontrá-la aqui. Ele se aproximou lentamente e parou ao meu lado. O silêncio entre nós era tão denso quanto o ar noturno. Leonor, não suporto vê-la assim. Parece que você carrega um peso pesado demais. Não se preocupe comigo, Martim. Isso não está certo. Não podemos continuar assim. E se eu não quiser esquecer? Sussurrou ele. E se tudo o que eu quero é estar com você? Não consegui responder. A força das palavras dele me atingiu como um raio. Martim deu mais um passo, e nossos olhares se encontraram sob a luz da lua. Diga para eu ir embora, Leonor, e eu vou. Mas se você não consegue, então me deixe ficar. Meu coração batia forte, e por um momento, senti que o mundo à nossa volta desaparecia. Mas então, a voz de Afonso chamou do interior da casa, Leonor? Onde está você? Afastei-me um passo, recuperando a compostura. Eu preciso ir, Martim. Isso tem que acabar. Virei-me e voltei para dentro da casa, deixando Martim sozinho no terraço. Mas enquanto subia as escadas, a voz dele continuava ecoando na minha mente. Naquela noite, deitada na cama,
eu soube que algo havia mudado entre nós para sempre. Martim não era apenas o filho de Afonso, ele havia se tornado uma sombra impossível de ignorar, um desejo que me consumia. Mas o tempo estava se esgotando. Afonso começava a suspeitar, e eu sabia que logo tudo explodiria. O dia começou como qualquer outro, mas o retorno de Afonso havia transformado tudo. Não apenas em mim, mas também em Martim. Cada detalhe da casa parecia um ato perfeitamente ensaiado, mas, por dentro, eu sentia tudo desmoronar. Leonor, quer vir dar um passeio? Perguntou Afonso, ajeitando o chapéu de abas largas diante do espelho no corredor. Preciso de um pouco de ar fresco depois da viagem. Claro, Afonso. Vai ser bom sair um pouco. Tentei soar alegre, mas Martim, sentado na sala, não tirava os olhos de nós. Seus olhos escuros seguiam cada um dos meus movimentos, como se quisessem dizer algo sem palavras. Ao sair pela porta, meu coração batia descompassado, consciente de que ele ficaria ali, sozinho, à minha espera. Afonso e eu caminhamos pelas ruas estreitas do bairro, com o sol ardente refletindo nas paredes caiadas das casas lisboetas. Ele falava sobre o trabalho, sobre os planos para os próximos meses, mas minha mente estava em outro lugar. Leonor, aconteceu alguma coisa? Você parece distante. A pergunta me sobressaltou. Olhei para ele e forcei um sorriso, tentando disfarçar meu nervosismo. Não, só estou cansada. Talvez precise descansar um pouco. Afonso assentiu, embora não parecesse convencido. Durante o resto do passeio, mal abri a boca, e foi então que tive certeza de que ele começava a desconfiar. Ao voltar para casa, Afonso subiu para o escritório para continuar o trabalho, deixando-me sozinha na sala. Sentei-me no sofá, tentando me distrair com um livro, mas minha mente estava inquieta demais. De repente, senti uma presença atrás de mim. Era Martim. Se divertiu no passeio? Perguntou ele, com uma voz baixa, quase um sussurro. Não comece, Martim, respondi, sem olhar para ele. Não é o momento. Ele se aproximou, parando ao meu lado, junto ao sofá. E quando será, Leonor? Porque passamos dias nos evitando, fingindo que isso não está acontecendo. Mas você sente o mesmo que eu. Chega. Disse com firmeza, virando-me para encará-lo. Martim, isso não pode continuar. Afonso está aqui, e eu não sou esse tipo de mulher. Ele sorriu de leve, como se não acreditasse em uma palavra sequer. Não se trata do que você é, mas do que nós sentimos. Ou vai me dizer que ontem, na varanda, você não queria que eu ficasse? Não soube o que responder. Cada palavra dele era uma faca que tocava a parte mais profunda de mim. Tentei me levantar, mas ele segurou suavemente o meu pulso. Martim, me solta, por favor. Olhe nos meus olhos e diga. Diga que não sente nada. O olhar dele era tão intenso que me senti vulnerável, completamente exposta. Por alguns segundos, o silêncio nos envolveu, e finalmente consegui me soltar. Isso acaba aqui. Afonso não merece isso. Subi correndo para o meu quarto, fechando a porta com força. Encostei-me nela, sentindo a respiração acelerada e o coração descontrolado. No fundo, porém, eu sabia que o que havia entre Martim e eu não terminaria tão facilmente. À tarde, enquanto Afonso continuava ocupado no escritório, decidi organizar um pouco a biblioteca. Era o meu refúgio naquela casa, o único lugar onde eu conseguia me sentir segura. Enquanto retirava alguns livros das prateleiras, ouvi passos atrás de mim. Sempre vem aqui quando quer se esconder, não é? Era Martim outra vez, mas desta vez o tom não era zombeteiro.
Ele parecia sério, até preocupado. Não estou me escondendo, respondi sem olhar para ele. Só estou tentando colocar meus pensamentos em ordem. E consegue. Virei-me para enfrentá-lo. Martim, você precisa parar. Não podemos continuar com isso. O seu pai está aqui, e se ele descobrir alguma coisa, perderemos tudo. Ele deu um passo à frente, aproximando-se mais do que o necessário. E se eu não quiser parar? E se nada disso for suficiente para me fazer esquecer de você? Basta! Gritei, incapaz de me conter. Você não tem o direito de me fazer isso. Eu sou a esposa do seu pai. Martim me olhou com intensidade, os olhos dele presos nos meus. Então olhe nos meus olhos e diga que não me deseja. Que não pensa em mim cada vez que está sozinha. O silêncio que se seguiu foi insuportável. As palavras dele haviam atingido o alvo, porque eu sabia que ele tinha razão. Durante dias, tentei me convencer do contrário, mas não podia mais mentir para mim mesma. Naquela noite, enquanto jantávamos os três juntos, Afonso percebeu algo. Seus olhos passavam de Martim para mim, como se tentasse descobrir um segredo escondido nos nossos gestos. Está tudo bem com vocês? Vocês parecem diferentes ultimamente. Claro, Afonso, respondi rapidamente. Só estou cansada. Não é nada demais. Martim não disse nada, mas pude ver um sorriso quase imperceptível surgir em seus lábios. Ele sabia que estava brincando com fogo e que estava colocando tudo em risco. Depois do jantar, subi para o meu quarto, tentando me afastar dele. Mas pouco depois, ouvi uma batida suave na porta. Ao abri-la, lá estava Martim, olhando-me com aquela intensidade que me desarmava. Não consigo deixá-la, Leonor. Vai embora, Martim. Por favor. Ele negou com a cabeça, e por um momento, o silêncio entre nós foi tão pesado que me senti sufocar. Por que você continua mentindo para si mesma? Sussurrou ele. Você sente o mesmo que eu. Não podemos fugir disso. Não soube o que responder. Sentia como se uma parte de mim quisesse gritar para ele ir embora, enquanto a outra suplicava para que ele ficasse. Amanhã, falaremos amanhã, murmurei, fechando lentamente a porta. Naquela noite, deitada na cama, eu soube que estava à beira do abismo. O que havia entre Martim e eu já não podia ser ignorado, e o tempo para tomar uma decisão estava se esgotando. Tínhamos cruzado um limite, por mais que eu tentasse negar. Martim era uma sombra que eu não conseguia afastar da minha mente, um desejo que eu não conseguia ignorar. Mas Afonso estava ali, confiando em mim. Quanto tempo mais eu suportaria essa mentira? Os dias seguintes se passaram como um ato cuidadosamente ensaiado. Afonso estava ocupado com seus compromissos, e Martim e eu nos limitávamos a trocar frases vazias na presença dele, mas cada olhar, cada movimento de Martim me consumia. Era como se um fogo ardesse entre nós, impossível de apagar. Naquela tarde, Afonso anunciou que precisaria viajar novamente, desta vez para Porto, por 2 dias. Leonor, você vai cuidar de tudo, não é? Disse ele, com um sorriso confiante. Martim pode ajudá-la, se for necessário. Claro, Afonso. Vai ficar tudo bem. Minha voz soou mais calma do que eu realmente me sentia por dentro. Martim, sentado ao lado dele, não disse nada, mas notei como seus dedos tamborilavam discretamente na mesa, um gesto quase imperceptível de ansiedade. Naquela noite, assim que Afonso partiu, a casa mergulhou em um silêncio inquietante. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer, algo que mudaria tudo para sempre. Refugiei-me na biblioteca, tentando evitar qualquer encontro com Martim.
Sentei-me na poltrona com um livro aberto nas mãos, mas não conseguia ler uma única palavra. Minha mente estava em outro lugar. A escuridão se infiltrava pelas janelas, e o som do vento fazia as cortinas balançarem suavemente. De repente, ouvi passos. Fechei os olhos e respirei fundo, sabendo exatamente quem era. Leonor, a voz dele rompeu o silêncio. Não podemos continuar assim. Martim estava parado na porta, apoiado no batente, olhando para mim com uma mistura de determinação e desespero. Ele vestia apenas uma camiseta cinza e calças leves, o cabelo um pouco bagunçado, e havia algo na presença dele que tornou o ar da sala impossível de respirar. Martim, por favor, vai embora. Não, respondeu ele com firmeza, avançando em minha direção. Desta vez eu não vou embora. Não adianta mais negar. Eu sei que você sente o mesmo que eu. Vejo isso nos seus olhos cada vez que me olha. Tentei me levantar, mas ele se colocou à minha frente, inclinando-se até que nossos rostos ficaram a centímetros um do outro. Isso é errado, Martim. É um erro. Então diga. Diga que não me deseja, Leonor. Diga que tudo isso é coisa da minha imaginação. As palavras dele me desarmaram. Eu queria gritar para ele sair, dizer que aquilo não podia acontecer, mas as mentiras se recusavam a sair da minha boca. De repente, senti as mãos dele roçarem meu rosto, levantando-o suavemente. Seus lábios tocaram os meus, e algo dentro de mim se rompeu. Foi um beijo lento, carregado de anos de contenção, de um desejo enterrado que agora emergia sem controle. Meus braços, trêmulos, o envolveram quase sem que eu percebesse, e naquele instante, deixei de pensar. Deixei de lutar. A sala ficou mergulhada em sombras, o livro que estava em minhas mãos caído no chão, completamente esquecido. O som de nossas respirações era a única coisa que rompia o silêncio enquanto nos perdíamos em um abismo sem volta. Cada carícia, cada beijo, era uma confissão silenciosa do inevitável. Acordei com os primeiros raios do amanhecer, a luz suave filtrando-se pelas cortinas. Meu corpo estava coberto por um lençol fino, e, por um instante, esqueci onde estava. Então eu o vi. Martim, ainda adormecido ao meu lado, o rosto sereno e a respiração tranquila. Meu coração parou. A realidade me atingiu como uma onda gelada. O que foi que eu fiz? Pensei, sentindo o peso esmagador da culpa cair sobre mim. Levantei-me devagar, com cuidado para não acordá-lo, e procurei pelas minhas roupas espalhadas pelo quarto. Antes de sair, olhei para ele uma última vez. Em seu rosto não havia culpa, nem arrependimento, apenas calma, como se tudo estivesse no lugar, como se nada tivesse sido errado. Passei o resto do dia em um estado de torpor, evitando Martim e lutando para agir com naturalidade. Mas então, a calma se quebrou da pior maneira possível. No final da tarde, ouvi o som de um carro se aproximando. Afonso havia voltado mais cedo. Senti o sangue desaparecer do meu rosto. Subi rapidamente para o quarto, tentando me recompor, mas quando desci, encontrei-o na sala, com algo em mãos. Era uma corrente dourada, a mesma que eu havia perdido na noite anterior. Isto é seu, Leonor? Perguntou Afonso, a voz tranquila, mas carregada com uma ponta afiada de suspeita. Meu coração disparou. Naquele momento, Martim apareceu na sala e parou bruscamente ao ver a cena. Nossos olhares se cruzaram por um segundo, e vi o pânico espelhado em seus olhos. Sim, deve ter caído ontem, respondi, tentando soar natural, embora minha voz tremesse levemente. Afonso não disse mais nada, mas o olhar que lançou a nós dois congelou meu sangue. Ele sabia. Não tinha provas, mas algo dentro dele suspeitava. Aquela noite,
o silêncio na casa era insuportável. Afonso não disse uma palavra durante o jantar, mas seus olhos diziam tudo. Martim evitava qualquer conversa, limitando-se a responder com monossílabos. Quanto a mim, eu mal conseguia respirar. Mais tarde, ao me recolher no meu quarto, encontrei uma nota dobrada sobre o meu travesseiro. Era de Martim. Leonor, não posso ficar aqui por mais tempo. Isso está nos destruindo. Estou indo embora, mas quero que saiba que o que sinto por você não é um erro. Nunca vou esquecer. Martim. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o papel. Corri para a janela, e na penumbra, o vi. Martim colocava uma mala no táxi que o aguardava. Ele olhou para a casa uma última vez, e então desapareceu na noite. Deixei-me cair no chão, sentindo as lágrimas embaçarem minha visão. Afonso, Martim, eu. Como tudo havia chegado a este ponto? O som do vento lá fora parecia sussurrar uma única verdade: nada voltaria a ser como antes. Às vezes, uma única decisão pode destruir tudo o que construímos. Martim havia partido, mas deixou em mim uma marca que nunca se apagaria. Quanto a Afonso, ele sabia a verdade? Não sei. Mas o silêncio que se instalou entre nós me fez entender que a calmaria nunca mais voltaria à nossa vida. Gracias por estar com nós outros em el canal em La Trampa de los Zeus. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.